Tema de hoje: referência. Referência. Todo mundo tem uma referência na sua vida, e não adianta falar o contrário disso. Nós temos uma referência, um norte, alguém que nós admiramos, amamos, alguém que um dia foi um modelo em determinadas questões da vida para nós. Todos nós temos. Por isso que a Bíblia, na sua sapiência, nos ensina em relação a filhos. Por exemplo, a Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e quando crescer, jamais desviará dele. Esse foi um conselho que nós demos hoje para um casal que pela manhã esteve aqui apresentando a criança, a menina chamada Giovana. Se eles não forem um modelo, uma referência para essas crianças, para os dois filhos, a menina que nasceu e outro que eles tinham, eles vão crescer tendo como referência outras pessoas. Como pai, como mãe, como avô, avó, para quem tem netos já. Nós que somos os mais velhos, nós somos uma referência para essas pessoas. Na verdade, eles observam muito o que nós falamos, o jeito que nós vivemos, o jeito que nós tratamos os outros. É interessante como as crianças são observadoras, e dependendo do ambiente que essa criança vive, se é um ambiente em que existe paz, existe amor, existe respeito, existe moral, essa criança vai crescer absorvendo essas questões. Agora, se essa criança viver num lugar onde só se xinga, se fala palavrão, bebe, fuma, cheira, existem brigas, existem desonra entre marido e mulher, pais e filhos, essa criança ela vai crescer e a referência dela vai ser isso. Ou seja, se nós olharmos para nós mesmos, nada do que a gente faz geralmente vem de nós. A maioria das coisas que nós fazemos é porque nós aprendemos, nós tivemos uma referência na nossa vida. As nossas ações diárias, elas refletem o ambiente onde nós moramos, vivemos, com pessoas com quem nós nos relacionamos. E não adianta que você diga assim: mas eu nunca tive, pastor, uma referência. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas inconscientemente ou conscientemente, você teve uma referência, alguém que foi um modelo para você. E se você olhar para a sua própria vida e começar a imaginar, a pensar, a lembrar de fatos que você viveu, eu citei aqui de manhã, em muitas questões da minha vida, meu pai e minha mãe foram um modelo para mim, foram uma referência. Meu pai como pastor, meu pai, ele tinha defeitos, como todo ser humano tem, inclusive eu. Mas eu sempre procurei focar nas qualidades que ele tinha. Por exemplo, meu pai sempre foi um homem trabalhador. Ninguém nunca poderá um dia dizer assim: o pai desse cara era vagabundo. Nunca. Meu pai sempre foi um cara trabalhador. Meu pai sempre foi um cara esforçado. Meu pai, enquanto pastor, enquanto vivo pastor, ele foi um homem desbravador. Ele abriu igrejas pelo interior de São Paulo, construiu outras igrejas, ele fazia campanhas, ele orava por pessoas, pessoas eram libertas, ele abriu igreja em cada lugar, que é um desbravador, homem desbravador. Meu pai era um cara pregador da palavra, cheio de sabedoria, homem de fé, como eu citei há pouco na oração aqui, isso eu aprendi com ele. Ele é a minha referência. Obra de Deus, Deus sustenta. Por mais que as pessoas digam:
eu não vou ajudar, eu não vou fazer. Deus levanta pessoas e Deus sustenta a obra dele. Quando a obra dele é verdadeira, é fiel, é justa, Deus sustenta a sua obra. Isso eu aprendi com ele. Em tantos lugares que ele foi pastor, igrejas que construiu, não faltou recursos. Por quê? Porque Deus sustentava. Ele era um homem de fé. Com a minha mãe, a minha referência de minha mãe em questão de trabalho e esforço era igual ao meu pai. Minha mãe era uma mãe preocupada com os filhos, sabe aquela mulher que se preocupava com os filhos? Ela sabia dar valor ao dinheiro, talvez até por ser portuguesa, né? Ela veio de Portugal para o Brasil com 20 anos de idade, mal sabia escrever o nome, e chegando aqui, como todo bom português, ele é meio mão de vaca, ele guarda dinheiro e tal. E minha mãe sempre foi uma pessoa que guardava um dinheirinho, pouco que seja, ou pouco que fosse, ela guardava. E eu contei aqui de manhã, já contei em outras ministrações, mas como ilustração, eu me lembrei que certa vez eu estava com o meu irmão na casa dela, e a gente estava conversando sobre um assunto, e de repente surgiu o valor de um produto, e o valor desse produto era R$10, e minha mãe falou, R$10, né, a gente tem que pensar bem e tal, e eu falei assim, poxa mãe, R$10? R$10 não é nada, pelo amor de Deus. E ela baixou a cabeça no jeitinho dela, e passados-se alguns anos, ela acabou falecendo, foi fazer uma cirurgia, a cirurgia foi feita, depois de 3 dias houve uma rejeição, ela acabou falecendo, e aí precisava fazer o velório dela. Eu não tinha dinheiro, meu irmão mais novo não tinha dinheiro, meu irmão mais velho não tinha dinheiro, e minha irmã era que tinha um pouquinho. E agora, como é que nós vamos pagar a despesa, caixão, essas coisas? Ela, antes de ir para a cirurgia, deixou um cartão de poupança com a minha irmã, com a senha, e minha irmã foi no banco, tirou o dinheiro que ela tinha guardado, foi o dinheiro que pagou todo o velório dela. Daquele dia eu fiquei com vergonha. Eu chamei os meus irmãos e falei assim, olha, nós temos que se unir, nós temos que comprar um jazigo no cemitério, escolher, comprar, para a gente nunca mais passar isso, porque isso é vergonha. A gente não tem condição financeira de pagar o velório da própria mãe, isso é vergonha. E aí nós compramos, graças a Deus, temos aí no cemitério. Hoje eu posso dizer que eu tenho onde cair morto. Tá, eu posso. Enfim, passado alguns anos depois que ela faleceu, eu perdi minha empresa, tive que vender meu carro, passei dificuldade financeira, meu filho ainda pequeno, 7, 8 anos de idade, talvez 10 anos de idade, e foi um tempo que Deus permitiu para eu aprender algumas coisas, e eu passei tanta dificuldade, e uma das coisas que eu aprendi foi num dia, eu não tinha R$10 no bolso, para comprar um pão, ou para comprar um leite, ou para pegar um ônibus. Aí eu lembrei o que minha mãe disse, R$10, mas a gente precisa tomar cuidado. Aí eu aprendi a partir daquele dia a mudar a minha mentalidade, a começar a guardar um pouco de dinheiro, para a gente nunca ser pego de surpresa. Minha mãe era essa referência de uma pessoa que sabia economizar, que era amorosa, que cuidava dos filhos, sempre foi uma ótima esposa, sempre foi preocupada com a gente, eu e os meus irmãos. Enfim, essa é a lembrança que eu tenho do meu pai e da minha mãe. Eu tenho uma lembrança também de alguns pastores que eu tive, como pastores da minha vida, que me pastorearam. Um deles, aliás, 2 deles ainda são vivos, um deles tem 80 anos, mora no interior de São Paulo, e quando eu posso, ao menos 2 vezes por ano, eu vou lá na casa dele visitá-lo e honrá-lo, porque ele foi o pastor, um dos pastores, que acreditou em mim, que orava por mim, e era um modelo, assim, era uma referência
Pastor simples, mas pastor sério. Homem que pregava a palavra de uma forma simples, mas pregava a palavra, se esforçava, cuidou dos 4 filhos, da esposa, cuidava da igreja. Aquele pastor, você fala assim, esse é pastor. Ele foi uma das minhas referências, entre outros que eu tive, graças a Deus. Também tive, como falei aqui já algumas vezes, e de manhã eu citei um professor de português na 6ª série. Tive um professor de português, o professor Gastão, nunca me esqueci o nome dele, lá em Araçatuba. Esse professor, muito sério, ele cobrava de todo mundo na classe para falar o português correto. Esse negócio de nós fumo, né? Isso a gente era cobrado na hora. Pelo amor de Deus, você não me fala uma coisa dessa. Você trata de aprender a conjugar verbo, você trata de aprender a falar direito. Ia ler uma frase no livro, falava errado, ele cobrava na frente de todo mundo, com carinho, mas cobrava. Se eu falo hoje um pouco português bem, foi por causa dele. Ele era minha referência naquela época como professor, que se preocupava em proporcionar o melhor para os alunos. Ou seja, se você parar para pensar, você vai encontrar algumas pessoas que marcaram a tua vida no passado e foram uma referência para você. Agora, se você olhar hoje, o mundo de hoje, no mundo de hoje, infelizmente você não encontra muita referência. Por exemplo, na política. Você lembra de um político que você fala assim, esse cara é honesto, esse cara é... Você lembra de algum? Eu não consegui, juro. Ao contrário, o que veio na minha mente era aquela frase antigamente do Maluf, né? O Maluf rouba, mas ele faz. Diferente de outros que só roubaram e não fizeram nada. O Maluf, ele rouba, mas faz. Pô, então você compactuava com os roubos? No meio, por exemplo, do esporte hoje, você não encontra, aliás, você encontra, mas são pouquíssimos esportistas hoje, homens, mulheres, que são uma referência, que você fala assim, não, jogador de futebol hoje é tudo tatuado, é cabelo branco, cabelo amarelo, cabelo vermelho, cabelo cinza, cabelo roxo, cheio de tatuagem. O cara acaba o jogo, ele tem 2, 3, 4 mulheres, quando não é do outro time, né? Enfim, não é uma referência. É um ou outro que você pinça, você fala, não, esse aqui é. Jogador de futebol que tem mulher, que tem filhos, que tem uma família preservada, são pouquíssimos. E a garotada olha para esses jogadores e para essa garotada que às vezes não tem pai, ou o pai não dá a atenção que deveria dar, vão trabalhar durante o dia, mãe, pai, essas crianças elas veem nesses caras, nesses jogadores, a sua referência, eu quero ser que nem ele. Se você olhar para o mundo artístico, inclusive o mundo artístico chamado gospel, né? Que o mundo artístico gospel hoje, meu Deus do céu. Eu falava com meu filho, e minha esposa indo para casa hoje, lembrei, ouvindo uma música de um cantor aí, o cara é bom para compor. Inclusive nós cantamos música dele aqui, várias músicas. E uma das músicas que ele compôs, ele diz assim na letra, a mulher de Jó olhou para trás, e quando ela olhou para trás, ela se tornou uma estátua de sal. Aí ele diz assim, quem um dia já conheceu Jesus, já curtiu esse momento, já desfrutou, e virou as costas, essa pessoa, como diz a Bíblia, vai sofrer muito mais. Ele fez essa música, e ele virou as costas para Jesus. O cara agora é ecumênico, é pastor que leva macumbeiro na igreja, leva um monte na igreja que ele abriu, porque ele teve que abrir uma igreja, porque ninguém suportava mais ele, já está acho que na 3ª ou 4ª mulher. O cara que faz uma música falando de Jesus, mas ele não é uma referência. Mas tem gente que ouve e fala, cara, eu quero ser que nem ele. Eu não quero. Ao contrário, eu quero ser que nem Jesus.
Porque se a gente que é cristão tem uma referência na nossa vida, esse alguém foi Jesus. Enquanto homem aqui, ele foi uma referência. Tudo o que Deus gostaria de ver num ser humano, Jesus veio como modelo de Deus. Um modelo de gente que ama, gente que perdoa, gente que tem misericórdia, gente que ajuda, gente que trabalha, que respeita os pais. Jesus era esse protótipo. Enquanto homem, ele foi esse protótipo. Tanto foi que um belo dia, Mateus capítulo 17, acompanhe aqui no telão, versículo 5, a parte B do versículo. Deus, uma vez que Jesus estava com os seus discípulos, eles ouvem uma voz de Deus falando assim: este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. Tipo assim, o que ele fala é o que eu gostaria de falar para vocês. O que ele está vivendo é o que eu, entendo essa expressão, espero de vocês. Jesus foi o protótipo enquanto homem para a gente. Então, se eu digo que eu sou discípulo de Jesus, bom, eu tenho que seguir os passos de Jesus. É interessante que já se escreveu livros com esse tema. Se usa muito essa expressão. Em algumas ministrações aqui do passado eu já usei essa expressão, o que Jesus faria em nosso lugar. Quando você for brigar com alguém, você para e pensa assim: será que Jesus brigaria? Quando você for xingar alguém, quando você for discutir com alguém, você tem que parar, eu e você como cristãos, e pensar o seguinte: bom, se ele é a minha referência, ele faria isso? Por certo, nós vamos chegar à conclusão que não. Pastor, mas Jesus era Jesus, né? Aliás, eu até ouvi de uma vez um pastor brincando, ele disse assim: Jesus era do jeito que ele era porque ele não tinha mulher. Porque se ele tivesse mulher, eu queria ver se Jesus era daquele jeito. Enfim, brincadeiras à parte, Jesus, protótipo de Deus, ele trouxe dos céus esse modelo de referência. E por que o evangelho hoje é tão desprezado? Porque as pessoas hoje não se convertem mais como antigamente. Porque quando elas olham para a igreja, para as pessoas que se dizem cristãs, elas não conseguem encontrar muitas referências. Ao contrário, eu já falei aqui outras vezes e repito: todo mundo que olha para nós, se você falar assim, olha, eu sou budista, uau, olha, eu sou espírita, muito bem, eu sou católico, legal. Aí fala assim, eu sou crente, parece que é uma doença. As pessoas já começam a olhar para você assim, e elas ficam de olho. Você está numa festa, elas querem saber o que você bebe, o que você come, o que você fala, se você dança, se você fica parado, se você põe o cabelo para o lado esquerdo, para o lado direito, justamente para encontrar alguma coisa e falar de você. É incrível. É assim ou não é, irmãos? E por isso que nós temos que tomar cuidado, porque nós somos uma referência para o mundo lá fora. O que Jesus falou para os seus discípulos? Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Então, como eu tenho esse entendimento, eu preciso tomar algumas atitudes, lembrar das referências que eu tenho. E se você fala assim, pastor, mas eu não tive referência nenhuma, eu ouvi isso essa semana de uma pessoa que eu estou evangelizando, e o cara é muito inteligente, fala inglês fluentemente, quer dizer, ele é muito inteligente, ele só não é sábio. Porque se fosse sábio, eu já tinha reconhecido Jesus como Senhor e Salvador. Mas é muito inteligente, fala inglês, tal. A gente estava batendo papo, tem evangelizado ele há alguns meses. E ele falou assim, há controvérsia nesse devocional que você mandou aí, porque é o seguinte, eu não tive uma referência, não falando de devocional, acho que no passado, aí 1 mês, 2 meses atrás, saiu alguma coisa de filhos respeitarem os pais e tal, e ele falou, eu não tive um pai que pudesse assim, ser uma referência para mim, eu não tive um pai que me respeitou, ao contrário, me abandonou e papapá. Aí eu falei para ele assim, tá, e daí? Por causa disso você vai ser igual a ele? Ou você vai ser diferente quando você tiver a sua esposa e seus filhos? Não, quando eu tiver meus filhos. Eu falei, então, ótimo. Mas você é a referência dele. Não adianta você falar para o teu filho assim, hoje tem culto.
vai para a igreja. Teu filho vai olhar para você e falar assim: meu pai é forgado, né? Ele fica aqui assistindo televisão, jogo, e eu tenho que ir para a igreja. Não, seja um exemplo, seja uma referência, vá, ore. Hoje mesmo no almoço, a gente estava almoçando em casa, terminou a oração, o Senhor abençoe esse alimento em nome de Jesus. Terminou a oração, amém, meu filho amém, minha esposa amém, e o meu neto do meu lado assim. Aí eu olhei para ele, amém. Eu tenho que falar, você está aqui, você está vivendo junto, nego. Você é uma referência. Se você colocar isso na cabeça da criança, ela vai crescer e jamais vai esquecer disso. Porque você está plantando coisas e sendo para ela uma referência. Não adianta eu chegar aqui e falar assim: irmãos, vocês precisam orar mais, se na terça-feira não vem orar. Não adianta eu falar aqui e pregar: irmãos, vocês precisam ser dizimistas e ofertantes para ser abençoados, se eu não sou. Eu tenho que ser uma referência. Não adianta só falar, eu tenho que viver o que eu prego. E se você olhar para a Bíblia, você vai encontrar na Bíblia vários exemplos, mas vários exemplos, de pessoas que em sua época marcaram a sua geração, foram uma referência de Deus para aquela geração. Tem vários. Eu quero ler um texto com vocês, não sei se você já leu esse texto na Bíblia, livro de Ezequiel, capítulo 14. Vamos ler juntos. Ezequiel, capítulo 14. Naquela época de Ezequiel, profeta de Deus, homem de Deus, capítulo 14. Povo, como eu sempre digo aqui, povo é povo. E o povo, mais uma vez, se esqueceu de Deus, começou a viver uma vida mais abençoada, e basta a pessoa viver uma vida um pouquinho mais abençoada, a tendência é ela esquecer de Deus, se afastar de Deus e tal. Naquela época, o povo também foi assim. Aí Deus chama Ezequiel, seu servo, que era o profeta da época, e fala para ele assim, falar para o povo. Ezequiel capítulo 14, versículo 12. Vamos ler juntos. Esta palavra do Senhor veio a mim. Versículo 13. Filho do homem, se uma nação pecar contra mim por infidelidade, estenderei contra ela o meu braço para cortar o seu sustento, enviar fome sobre ela e exterminar seus homens e seus animais. Olha que interessante o que Deus fala através de Ezequiel, versículo 14. Mesmo que estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nesta cidade, no meio desse povo, por sua retidão, eles só poderiam livrar a si mesmos. Palavra do soberano o Senhor. Versículo 15, ou se eu enviar animais selvagens para aquela nação, e eles a deixarem sem filhos, e ela for abandonada de tal forma que ninguém passe por ela com medo dos animais. 16, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, mesmo que aqueles 3 homens estivessem nela, eles não poderiam livrar os seus próprios filhos ou filhas, só a si mesmo livrariam, e a nação seria arrasada. Versículo 17, ou se eu trouxer a espada contra aquela nação e disser que a espada passe por toda esta terra, e eu exterminar dela os homens e os animais, versículo 18, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, mesmo que aqueles 3 homens estivessem nela, eles não poderiam livrar seus filhos ou filhas, somente eles se livrariam. Versículo 19, ou se eu enviar uma peste contra aquela terra, e despejar sobre ela minha ira, derramando sangue, exterminando seus homens e seus animais. Versículo 20, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, mesmo que Noé,
Daniel e Jó estivessem nela, eles não poderiam livrar seus filhos e suas filhas. Por sua justiça, só poderiam livrar a si mesmos. Só até aí. Noé, Daniel, Jó. Referências no quesito retidão, pessoas retas, e no quesito justiça, pessoas justas. Meu irmão, Deus falando através de Ezequiel para aquele povo, citou 3 homens em suas épocas. E se você pesquisar a vida deles, por exemplo, Daniel, jovem, provavelmente 18, 19 anos de idade, ele foi levado cativo. Ele e muita gente da sua tribo, da sua cidade, do seu país. Ele foi levado cativo. Ele tinha todas as opções possíveis e imagináveis de chegar e falar assim: Deus, o Senhor deixou eu ser preso. Deus, agora eu vou me tornar escravo de Nabucodonosor, da Babilônia, onde já se viu. Então eu não quero saber não. Esquece. Ao contrário, na sua juventude, quando ele foi levado, ele mais 3, aliás, ele e outros tantos, mas só ele e outros 3, cita-se o nome, porque esses outros 3 também foram uma referência de juventude para a sua época. Porque no meio de todos aqueles que foram levados cativos, haviam jovens, adolescentes, crianças, homens, mulheres. E eu imagino, por exemplo, Daniel e os seus companheiros, Sadraque, Mesaque, Abednego. Eu imagino estes irmãos tendo que comer da mesa do rei, e como todos os outros, eram vários jovens que foram escolhidos da elite do povo lá de Israel. Eles foram escolhidos, os mais sábios, os mais bonitos e tal, para que fossem treinados lá na Babilônia, para servir a Babilônia. E eu fico imaginando estes 3 ou estes 4 irmãos da sua juventude, olhando para todos os outros jovens e falando assim: vamos extrapolar. Tipo, me permita essa expressão, que se dane esse negócio de servir Deus, de ser fiel a Deus. Olha aí, fomos fiel a Deus, onde a gente está? E o texto diz que Daniel, ele olhou para o chefe da guarda e falou assim: por favor, você pode trocar a comida? Porque eu não quero comer essa carne não. Pode ser verdura, pode ser legumes, não tem problema. Escuta, mas se eu fizer isso, vocês vão ficar fracos. Não, faz um teste. Você vai ver que nós vamos superar os outros. E foi batata. Porque através da bênção e da misericórdia de Deus, você que conhece a história sabe, eles foram abençoados pelo Senhor, sustentados pelo Senhor e viveram momentos maravilhosos, tanto que Daniel se tornou governador de uma das províncias daquela região. Aí você fala assim: poxa, e por que isso aconteceu? Por uma simples razão. Porque naquele lugar onde ele estava, ele se lembrou o seguinte: ainda assim, eu tenho um Deus que é a minha referência. Ele disse que nunca ia me abandonar. Ele disse que os meus sonhos nunca seriam frustrados. Eu creio que Ele está comigo, mesmo nesse lugar aqui. Deus está comigo. Eu não vou abrir mão de servi-lo. E o tempo passou. Daniel foi honrado. Tentaram contra ele lá na frente. Ele foi lançado na cova dos leões. Você sabe da história. Lá Deus o livrou. Porque Deus honra aqueles que o servem de todo o coração. Deus honra aqueles que o amam de todo o coração, de todo o entendimento. Se você olhar para Sadraque, Mesaque e Abednego, uma estátua de quase 30 metros de altura foi levantada para que as pessoas se dobrassem, e eles passaram e falaram: não, nós não vamos nos dobrar. E eles jovens, aí estavam ali, eles faziam parte daquele esquema, apesar de não estar numa prisão, eles estavam aprisionados. Aí eles tinham toda a razão para chegar e falar assim: olha, eu não vou servir mais a Deus, o que eu tenho que fazer? Me dobrar sobre? Tá bom. Ao contrário, os 3, você sabe da história,
Os três disseram: nós não vamos nos dobrar a essa estátua. Ah é? Vou jogar você na fornalha. Não tem problema. Mas nós vamos aquecer 7 vezes mais. Não tem problema. Se Deus não nos livrar, ainda assim que fique registrado, nós não vamos nos dobrar a essa imagem, a esse ídolo. Ponto. Ah é? Amarraram e jogaram. E quando olham lá para dentro, em vez de 3, tem 4. E o texto diz, não sou eu que digo, o texto diz: só queimou as cordas, não queimou roupa, um fio de cabelo. E quando eles saíram de lá, não tinha nem cheiro de queimado. Por quê? Porque Deus honra aqueles que o amam de todo o coração. O que aconteceu? Você abre a Bíblia hoje, você vê lá na época, Daniel era a referência. Sadraque, Mesaque e Abednego, a referência. Aí Deus, falando para um povo, ele diz assim: olha, o jeito que vocês estão vivendo, esse jeito que vocês estão vivendo a vida, que vocês andam falando e tal, olha, no meio de vocês, só 3 escapariam. Só 3. Daniel, Noé e Jó. Por quê? Porque eles foram uma referência na sua época de justiça e de retidão. Meu irmão, quando você tem uma vida justa e reta, Deus honra a tua vida. Deus te leva a lugares que você talvez nunca tenha ido. Deus te revela coisas que você talvez nunca tenha recebido. Deus faz coisas tremendas na vida daqueles que o servem de todo o coração. O problema é que hoje as pessoas não querem isso. E a palavra de Deus, o salmista no Salmo 101, versículo 6, ele escreveu assim: meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Por quê? Quando você vive em integridade, quando você vive em justiça, uma vida justa, quando você é fiel a Deus, no mínimo, no máximo, no pouco, no muito, Deus honra. O problema é entender isso e viver. Porque hoje as pessoas vão para a igreja para quê? Para ser abençoada. Eu quero ser abençoado. Eu vou fazer essa campanha. Eu vou fazer um sacrifício. Está falando para... Eu vou fazer o sacrifício. Eu tenho que plantar uma bananeira, eu vou plantar uma bananeira. Meu irmão, as pessoas vão para a igreja para isso. Elas não leem Bíblia. E o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Filipos, Filipenses 3,17, acompanha aqui no telão, ele escreveu assim: irmãos, sigam unidos o meu exemplo. E tipo assim, eu sou uma referência, eu amo a Cristo, Cristo mudou a minha vida. Sigam o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que nós lhes apresentamos. Nós apresentamos para vocês, através da palavra, uma forma de vida, de retidão, de justiça, de ter um coração abençoador, de ter amor dentro do coração, de ter misericórdia das pessoas. Vocês aprenderam isso, gente, pelo menos vocês ouviram. Versículo 18 ele diz: pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, ele disse: há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Como é que essas pessoas vivem? 19, o destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago. O que ele quis dizer? As pessoas só pensam no agora, eu estou com fome, eu vou comer agora. Elas não pensam no amanhã, elas só pensam no agora, elas querem curtir agora, elas querem viver agora, o momento é agora, e acabou, ponto, eu não quero saber de mais nada. Como os outros jovens na época de Daniel, como os outros jovens na época de Sadraque, Mesaque e Abednego, eu não quero viver o que vocês estão vivendo, eu quero curtir minha vida, eu quero aproveitar, eu sou jovem ainda. E ele disse ainda: e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Versículo 20, se você é cristão, lavado e remido pelo sangue de Jesus, se você entregou a sua vida para Jesus e foi batizado, tem alguém aqui assim nessa condição? Esse texto então é para mim e para você. Que Paulo disse assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus. Nós somos cidadãos dos céus. A gente vive conforme os céus. E no céu tem justiça, tem retidão, tem amor, tem misericórdia. De onde nós esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo.
Sabe, meus irmãos, para encerrar aqui, existem alguns valores e princípios morais, éticos e espirituais, que muita gente hoje se esqueceu, que muita gente hoje não pratica mais. Nós estamos vivendo aquele tempo assim, cada um por si, Deus por todos, todo mundo faz, por que eu não vou fazer? E por conta disso a gente está vivendo em meio a uma geração conturbada, sem identidade, que a referência dessas pessoas é o que nós estamos vendo hoje por aí, de jogadores, de artistas, de influencers, né? Tem um camarada na internet aí que influencia, acho que 2, 3 milhões de pessoas, se não mais, de já adolescentes, crianças e adolescentes. Inclusive ensinando coisas imorais. Existem valores éticos, irmãos. Existem valores morais e espirituais que são inegociáveis na vida de um cristão. Por quê? Porque nós somos a referência do Evangelho que transforma para o mundo. As pessoas no mundo não leem Bíblia, as pessoas leem a gente. Nós somos a Bíblia que eles leem. Por isso que Jesus falou, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Somente pessoas que andam na retidão e injustiça entendem isso que nós estamos estudando hoje e procuram viver assim. É óbvio que hoje em dia as pessoas querem mais é ser abençoadas e viver a vida. Mas se você olhar para a Bíblia, eu disse, tem outros tantos exemplos. Neemias, exemplo de gente que confiava em Deus. O apóstolo Paulo, que citei há pouco, homem de visão espiritual. Isso aqui é uma referência bíblica de gente que tem visão espiritual. Paulo, Elias. Isso aqui é uma referência bíblica de alguém que tinha coragem. Pedro. Entre os discípulos era o cara que se destacava, que falava e tinha coragem de falar. Apesar de algumas vezes falar até bobagem, mas ele tinha coragem. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver a vida de Moisés. Moisés. E eu disse aqui de manhã, você não encontra nenhum registro de Josué cobrando Moisés, inquirindo Moisés, duvidando de Moisés, falando assim, Moisés, só você que manda, só você que fala. Você não vê isso. Você vê Moisés falando, olha, vai em tal lugar, faça isso, faça aquilo outro. E por fim ele disse, vai com mais 11, espiar a terra que Deus prometeu. E eles, sim senhor, pois não. Você não vê em nenhum momento ele falar assim, pô, só eu? Por que manda só eu? Pô, por que só você manda? Não, porque Moisés falava com Deus e Deus falava no coração dele. Quando Josué olhava para Moisés e falava assim, o dia que eu crescer, eu quero ser que nem Moisés, porque Deus fala com ele como se fosse assim amigo. E o legal é que quando Moisés morreu, Deus falou com Josué e disse para ele assim, agora é você. Eu sou contigo, eu te capacito, eu te fortaleço. Se você quer exemplo bíblico de persistência, leia a história de Jó. Nós estudamos há 2 semanas atrás. Para encerrar, meus irmãos, Noé foi uma referência na sua época. Tanto que Jesus, ministrando sobre a volta dele, ele citou Noé. Livro de Gênesis, aqui no telão, capítulo 6, versículo 9. O texto diz assim, essa é a história da família de Noé. 2 pontos. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Já pensou que coisa maravilhosa? Você já pensou que situação de Noé? Construindo uma arca, 100 anos, 120 anos, entre 100 e 120 anos demorou essa construção, tremendo de um barco, sozinho, ele e os filhos, e o povo passando, e curtindo, e dando risada. Ô tonto, você está construindo o quê? Não, Deus falou que o mundo vai acabar com água, vai vir um dilúvio aí. Da onde? Dos céus. Você é doido? Nunca choveu, nunca veio água do céu, você está ficando doido, vai viver a tua vida. E ele olhava para Deus, e ele era reto e justo diante de Deus.
a geração pervertida, mas Noé estava lá. Ninguém nunca poderia dizer naquela época, não tem um que é fiel a Deus. Tinha Noé. E chegou o dia que Deus fechou a arca. E chegou o dia que veio a água, que encheu, que todos morreram. E só Noé, a esposa, 3 filhos, 3 noras foram preservados pelo Senhor. Para quê? Porque quando você é íntegro, quando você é justo, quando você é fiel, Deus abençoa, Deus guarda, Deus honra. Honra tanto que Jesus, falando da sua volta, ele fala assim: ó gente, seguinte, vocês sabem quando muda o tempo, vai chover, vocês sabem quando muda as estações, né? Por exemplo, cair as folhas, você sabe que está chegando tal estação, quando esfria, quando esquenta, você sabe, não sabe? Então, assim vai ser a volta do Filho do Homem, como nos dias de Noé. Olha a referência, como nos dias de Noé. Naqueles dias, a pessoa casava, dava em casamento, vivia de festa, curtindo, como se nada tivesse acontecido, e de repente veio o dilúvio e a arca estava fechada. Jesus disse: assim será na volta do Filho do Homem. Por isso que eu não olho para o mundo, eu olho para Jesus. Ele é a minha referência. Eu quero viver firme, justo diante do Senhor. Por último, irmãos, a última referência que eu quero citar da Bíblia é de Jeremias. Se você ler as lamentações de Jeremias, você vai ver que ele sofreu muito. Ele, no capítulo 1, 2 de Lamentações, ele relata o que ele viveu, que ele também viveu. Incrível, ele foi o profeta que alertou o pessoal da sua época e ainda assim passou por tudo que eles passaram. E no capítulo 3, depois ele também continua lamentando. Na metade ele diz assim: olha gente, eu não quero mais falar sobre isso, eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. E a minha esperança está no Senhor, aquele que cuida da minha vida. Mas para chegar nisso, Jeremias, ele foi pregar fielmente a mensagem. E quando ele foi pregar a mensagem, dizendo assim: gente, se arrependa, gente, vocês precisam mudar de vida, gente, vocês precisam ter mais amor no coração, vocês precisam ter mais misericórdia, vocês precisam aprender a se relacionar, vocês precisam aprender a viver juntos. Gente, muda isso. Sabe o que aconteceu com ele quando ele pregou isso? Ele foi espancado, ele foi considerado traidor, ele foi desprezado e foi preso. Sabe por quem? Pelo seu próprio povo. Porque povo é povo, em qualquer lugar do mundo. Veio aquela destruição que ele havia profetizado. Nabucodonosor destruiu Jerusalém. Mas em meio a tudo isso, Jeremias, ele ficou firme. Deus depois preservou a vida dele. E hoje, quando você abre a Bíblia, você fala assim: vamos abrir a Bíblia no livro de Jeremias. Olha a referência. Quem que era? Profeta de Deus, que servia a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Sabe, meus irmãos, para encerrar aqui, como eu falei de manhã, e se a Bíblia continuasse a ser escrita, antes de chegar a Apocalipse, vamos dizer que tivesse umas páginas em branco, e essas páginas fossem escritas assim: século 21, capítulo 2, versículo 3. O que ela falaria de nós? O que estaria escrito na Bíblia sobre eu e você? Que referência as pessoas teriam de nós lá na frente? O que elas ouviriam falar? Se elas abrissem, lógico que isso não vai acontecer, só estou te dando um exemplo. Se elas abrissem a Bíblia daqui 40 anos, o que elas vão ouvir falar da gente? Não, tinha uma igreja, tinha uns irmãos que eram uma referência, que ajudavam pessoas, que amavam pessoas, que se doavam, que serviam a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. A gente se sentia até bem quando estava perto dessas pessoas. Amém? Quem sabe lá na frente elas possam falar de nós assim, como eu também citei de manhã, Billy Graham, o maior pregador que teve no mundo até hoje. Porque maior? Porque ele ganhou mais de 2,5 milhões de pessoas no mundo com as suas pregações. Viveu 100 anos.
grande pregador, homem de palavra forte. Várias frases deles estão aí distribuídas pela internet. E uma vez ele foi convidado a ser candidato a presidente dos Estados Unidos. E ele olhou para aqueles homens e falou assim: eu me rebaixar? Espera um pouquinho. Eu sou pregador do Evangelho, eu sou honrado por Deus. Eu não vou me rebaixar a ser presidente dos Estados Unidos. Eu sou servo do Deus Altíssimo. Quando você fala de ganhar almas, você lembra de Billy Graham e tantos outros homens e mulheres no passado e no presente, que são uma referência para a gente continuar olhando para Jesus, autor e consumador de nossa fé. Amém? Vamos orar, vamos ficar em pé juntos?